Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36, assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia com unguento. Diga glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos compreender essa palavra. A Bíblia vai dizer no versículo 36 que um homem rogou a Jesus, que um homem pediu a Jesus, que um homem suplicou a Jesus que fosse até a sua casa. E pela assistência deste homem, Jesus, sendo um bom judeu, ele vai ter na casa de um fariseu. E a notícia se espalhou, porque Jesus era novidade. Jesus é a pessoa de mais importância de todos os tempos. Então, onde Jesus chegava, todo mundo sabia que Jesus estava ali, em nome de Jesus. Ouviu uma pecadora. Na linguagem de hoje, o versículo 37 diz assim: E uma mulher de má fama, ouvindo que Jesus estava na casa deste fariseu, foi ter com ele. E quando esta mulher chega, no versículo 38 diz: Estando por detrás dele, versículo 38, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, enxugava com seus cabelos da sua própria cabeça, e beijando-lhe os pés, ungia com unguento. Quando essa mulher se aproxima de Jesus, Jesus está sentado à mesa, está tudo pronto. O fariseu que o convidara já tinha posto a mesa, porque não esperava mais ninguém, porque Jesus era e há de ser a pessoa mais importante da nossa mesa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Jesus é a pessoa mais importante da nossa casa. Jesus é a pessoa mais importante do culto. Jesus é a pessoa mais importante da nossa família. Jesus, ele é a essência. Então, quando nós estamos com Jesus, estamos completos. Não precisa esperar mais nada, pastor. Eu estou esperando algo acontecer na minha família para eu poder fazer a vontade de Deus. Você não entendeu? Porque se Jesus já chegou, você tem que servir a mesa, tem que estar completo, em nome de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher chega aos pés de Jesus, e com lágrimas, com choro, ela começa a enxugar os pés de Jesus. Aquela mulher chorava. Eu não sei se você já passou por um pranto, né? Algumas traduções dizem que ela planteava. E o pranto você consegue chorar de uma tal maneira que você não consegue se controlar. Aquela mulher, quando ela se joga aos pés de Jesus, os pecados dela aparecem diante dos olhos dela. E ela entende que ela está com a oportunidade única da vida dela. E com pranto ali, ela se joga aos pés do Senhor Jesus e começa a chorar. Mas ela não chora aquele choro de artista, não, que só, lagrima aqui, coloca aqui o olho e fica. Não, querido. Aquela mulher, ela não chora de uma tal maneira que molha os pés de Jesus. E quando ela vê que molha os pés de Jesus, ela pega o próprio cabelo dela e começa a passar nos pés de Jesus. Mas ela faz mais que isso. Porque o pecador, que ele confessa que é pecador, irmãos, ele não serve Jesus pela metade. O pecador que ele entende que dos seus pecados, que ele reconhece os seus pecados, ele não serve Jesus quando dá.
ele não vai fazer uma visita. Eu vou fazer uma visita na igreja. A pessoa que visita Jesus é a pessoa que se entende que ela não precisa de Jesus. Eu só visito alguém se for ao meu nível ou superior ao meu nível. Porque você não vai visitar uma pessoa que está, a não ser que você vá lá, vai fazer uma oração, vai fazer. Mas tem pessoas que ela não entende quem é Jesus, então ela quer fazer uma visita. Mas aquela mulher, querido, ela não foi fazer uma visita, ela foi se entregar nos pés do Senhor em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ela leva um unguento, leva um perfume raro, ela leva uma essência e começa a ungir os pés de Jesus com aquela essência. E quando aquela mulher estava fazendo tudo isso, o almoço parou, o lanche foi suspenso, porque os fariseus esperavam que Jesus chutasse aquela mulher. Os fariseus esperavam que Jesus o repreendesse, porque aquela mulher era de má índole, má fama naquela região. A Bíblia diz que aquela mulher era uma pecadora. Enquanto ela está ali derramando a essência, o próprio evangelista vai dizer que a essência toma toda a casa. E as pessoas agora que estão à volta da mesa, as pessoas que estão de pé, as pessoas que estão observando Jesus, ficam ali olhando para aquela mulher, vendo a essência, sentindo a essência subir, e eles ficam desesperados. Será que Jesus não vai tomar uma posição por aquela mulher estar ali lavando os seus pés, beijando os pés, colocando os pés, uma pecadora colocando os pés, a boca melhor, uma pecadora colocando a boca nos pés de Jesus, o santo, o profeta, o Messias? Querido, para nossa meditação, você pode chegar até os pés de Jesus chorando, você pode chegar até os pés de Jesus soluçando, planteando. Pode ter certeza que Ele não vai mandar você embora antes que Ele resolva a sua vida em nome de Jesus. Você pode chegar aos pés de Jesus todo desmontado, você pode chegar aos pés de Jesus todo quebrado, mas se você chegar aos pés dele para adorar, você vai sair consertado, você vai sair curado, você vai sair liberto em nome de Jesus. Amém, igreja? Versículo 39 diz assim: quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher, pois que é pecadora. Versículo 41. Versículo 40. Eu li o 39, versículo 40 agora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-me, pois, qual deles amará mais ao seu Senhor? Presta atenção nisso aqui, igreja. Quando Jesus está à mesa, a mulher chorando aos pés de Jesus, a mulher molhava os pés de Jesus com lágrima, beijava, passava o cabelo, colocava essência nos pés de Jesus. Simão está do outro lado da mesa e começa a pensar consigo mesmo, versículo 39, e diz assim: se este fosse profeta, não ia aceitar uma pecadora beijar seus pés. Se este fosse o Messias mesmo, jamais permitiria que um pecador, uma pecadora tivesse acesso aos pés dele,
Querido, Simão, ele não entendia o reino de Deus, porque o reino de Deus é justamente para o pecador que se arrepende em nome de Jesus. O reino de Deus não é para os sãos. Jesus certa vez falara, o médico não vem para os sãos, mas o médico vem para os doentes. Jesus veio para os doentes, não aquele doente mimoso, né? Aquele doente que diz, eu estou doente, mas não preciso de sua ajuda. Mas para aquele que reconhece que está enfermo. Jesus, sabendo do pensamento de Simão, Jesus ele vai falar uma parábola para Simão. E diz, Simão, havia um credor, havia um fazendeiro, havia alguém com condições. E este alguém, ele tinha 2 servos, trocando por miúdos, que devia 500 dinheiro e outro que devia 50. E este homem de bom coração, este homem bondoso, resolveu perdoar os 2. Qual desses servos lhe amará mais? Olha a resposta, queridos. Versículo 43. E respondeu Simão e diz, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E disse-lhe Jesus, julgaste o quê? Bem. E voltando para a mulher, disse a Simão, vê tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrima e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, quer dizer beijo, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Preste atenção nisso aqui, queridos. Simão, ele convida Jesus porque ele se acha uma pessoa importante. Era uma pessoa que tinha uma certa influência na sociedade. Então ele convida Jesus de igual para igual. Quando Jesus chega na casa dele, ele nem se preocupa, é uma tradição judaica, de preparar uma bacia para lavar os pés do convidado de honra. Simão, ele não se preocupa de na entrada da porta dele pegar, beijar o rosto de Jesus como respeito pela pessoa do seu convidado. Simão, ele não se preocupa de preparar uma essência de honra e despejar o aroma sobre Jesus. Aquela mulher não foi convidada, aquela mulher, ninguém fez questão dela entrar. Só que quando ela entra na presença do Senhor, queridos, ela entende que ela é pecadora, e diante de Jesus, a Bíblia diz que todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar em nome de Jesus. Simão fica olhando para Jesus e diz, está vendo, esta pecadora fez mais do que você. Irmão, quantas das vezes nós, crente, nós tratamos Jesus de igual para igual? É por isso que nós não nos preocupamos em oferecer algo de bom para Jesus. É por isso que nós não nos preocupamos, eu vou no culto, eu vou de qualquer jeito. Eu vou para a igreja, eu não tenho aquela preocupação de fazer uma oração antes. Eu vou para a igreja, eu não tenho a preocupação de preparar um louvor antes, porque eu vou encontrar com alguém igual a mim mesmo. Não, queridos. Aquela pecadora, ela sabia com quem ia se encontrar, e ela se preparou. Simão, ele achava que Jesus nem era profeta, porque ele diz, eu sabia. Se ele fosse profeta, tinha reconhecido que aquela mulher era pecadora. Então Simão não se preparou, porque ele ia encontrar alguém nos olhos dele igual a ele mesmo. Ele ia encontrar a pessoa apenas influente, um líder.
E aquela pecadora dentro dela mesma, ela fala assim: é a oportunidade de eu ver Jesus, eu vou preparar o meu coração, eu vou preparar minhas lágrimas para derramar diante dele. Eu não vou levar pano porque eu não tenho, porque meu pano é imundo, as pessoas me julgam pelo meu pecado, mas eu vou preparar o meu cabelo e vou secar os pés dele. Eu vou preparar o melhor nardo, a melhor essência e vou despejar sobre os pés dele, porque é a oportunidade que eu tenho. Aí Jesus fala para aquele homem: ô Simão, quem vai ser mais grato? Quem é mais perdoado ou quem é menos perdoado? Aí aquele Simão fala assim: tenho para mim, Senhor, que quem é mais perdoado, mais grato vai ficar. E Jesus disse: isso respondeste bem. Aquela mulher sai dali, queridos, feliz. Aquela mulher sai dali grata, porque ela era pecadora, porque aquela mulher tinha uma má índole, como diz a palavra do Senhor, uma má fama. Mas ela sai tão agradecida porque foi perdoada por Jesus. Tem pessoas, irmãos, que ela não sabe agradecer a Deus, sabe por quê? Porque ela acha que não é pecadora. Não, pastor, eu conheço a Jesus há 100 anos. Eu vou para a igreja todos os dias. Não, eu não peco, eu não bebo, eu não fumo. Por isso que ela não se prepara para encontrar com Jesus. Porque ela se acha já que não tem nem mais pecado. E ama pouco Jesus. Aí você vê o drogado, você vê a pessoa que está lá toda acabada na prostituição. Ela chega diante de Jesus, se joga aos pés de Jesus, entende que o pecado dela é mais do que a areia do mar, se arrepende e vive uma vida preparada para servir a Deus. Nós temos que ver, irmãos. Às vezes nós olhamos Jesus de igual para igual. Não, pastor, quem isso? Eu não tenho pecado não. Por isso que nós amamos tão pouco a igreja. Por isso que nós amamos tão pouco a obra de Cristo. Porque nós não lembramos de onde Deus nos tirou. Nós não lembramos quem éramos nós, aonde nós estávamos. Pastor, mas graças a Deus eu sempre tive uma vida certa, reta, nunca fiz nada mal. Mas estava indo para o inferno e Jesus estendeu a mão poderosa dele e colocou eu e você no caminho para o céu. Aquele fariseu era um homem reto diante da lei dele. Ele se achava igual para Jesus. Por isso que ele não preparou nada para oferecer a Jesus. Por isso que ele não preparou a água para lavar os pés de Jesus. Porque ele dizia consigo mesmo: ele é igual eu, ele é influente, eu sou. Aquele fariseu, ele não preparou um beijo para receber Jesus com honra na casa dele, porque ele dizia: ele está na minha casa, eu sou maior que ele, porque eu estou recepcionando ele. Aquele fariseu não preparou uma essência para dizer que Jesus estava sendo honrado na casa dele, porque ele dizia: quem sou eu, não preciso honrar ele, porque também sou importante. Parece conosco, irmãos, isso aqui, que às vezes, irmãos, o nosso pecado é maior por nós não reconhecermos que pecamos. A Bíblia diz assim, ó: quando alguém diz que eu não peco, o que aconteceu? Este já pecou. Se você disser que não tem pecado, acabou de cometer um pecado. Se você disser que não peca, que não erra, cometeu o primeiro erro. Se você não tinha, já foi o primeiro. Mas essa mulher, ela vai decidida, irmãos. Ela vai assumida que ela é pecadora. E ela se joga diante de Jesus. E ela entende que ela tem tantos pecados, mas ela vai fazer mais do que aquele que convidou Jesus. Lembra de Marta e Maria? Marta convida Jesus, mas ela não dá muita atenção para Jesus ali, que a casa era dela, a família era dela, ela estava recepcionando. Mas Maria se joga aos pés. Irmão, está na hora de nós reconhecermos quem é Jesus. Não dá só para dizer assim, não, eu conheço Jesus, eu vou para a igreja.
Toda vez que nós formos orar, nós temos que dobrar nosso joelho e dizer: Senhor, eu sou pecador, o Senhor perdoou meus pecados, mas perdoa os que eu acabei de cometer, o Senhor me lava, eu sou grato pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Nós temos que reconhecer, irmãos, quem é Deus na nossa vida, o que Deus fez, porque os anos de igreja nos deixam até um pouco arrogantes. Os anos de igreja nos deixam com uma certa casca. Não, eu estou bem diante de Deus, graças a Deus. Falo mal de ninguém, compro e pago. Não minto, não me prostituo, não faço nada. E às vezes a gente começa a olhar para Jesus assim, ó, de igual para igual. Jesus, graças a Deus, estou firme. Como é que está o Senhor? Não, irmãos. Nós temos que olhar para Jesus e dizer: Jesus, que inicia o nosso apóstolo Paulo: pobre homem miserável que sou pecador, tenho mais pecado do que a areia que tem no mar. Porque todas as vezes que você reconhece que você é pecador, queridos, você não vai olhar para Jesus dizendo assim: ou o Senhor faz na minha vida ou não faz. Quando você reconhece que é pecador, você sabe o que você faz, você não levanta nem a cabeça para dizer: Deus, julga a minha causa. Você coloca a cara no pó e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Igual aquele homem que estava orando, né? Aquele fariseu que se levanta e levanta as mãos e diz assim: tu sabes, Deus, que eu não tenho pecado contra os céus, que eu tenho feito isso, feito aquilo. E aquele homem pecador, que ele se joga no chão e diz: eu não tenho nem condições de olhar para os céus, porque meus pecados são tanto. Aí Jesus fala assim: qual que foi justificado? O que falou que não tinha pecado, ou que não conseguia nem olhar para cima do tanto pecado que ele tinha? O que reconheceu que tinha pecado, irmãos. Por mais que eu e você façamos tudo certo, se você não pecar no efetuar, você peca no pensamento. Se você não pecar no fazer, você peca quando não faz, que é negligência, é pecado também. Então, irmãos, nós só não estamos enrolados porque o sangue de Jesus nos purifica e nos lava. Mas nós temos que entender que nós somos pecadores. E se nós continuarmos a tratar Jesus de igual para igual, o sangue dele não vai nos cobrir. Se nós não reconhecermos que nós precisamos amar esse Jesus mais, nós vamos começar a receber Jesus igual recebe uma pessoa qualquer. Eu observo, irmãos, às vezes a gente vai na casa de alguns irmãos e eu vejo o cuidado que eles têm para conosco, eu vejo o zelo que eles têm para conosco. E chega uma pessoa, esses dias eu estava em um determinado lugar e tinha umas pessoas na minha frente, mas quando eu cheguei naquele lugar, a pessoa me pegou, eu fiquei até meio assim, porque a pessoa pegou e me colocou direto, não peguei fila nem nada, fui resolver o que tinha que resolver. Não, olha, atenda aqui o pastor, já foi a ordem lá, direto dentro, atenda o pastor primeiro, fui lá. Por quê, queridos? É o reconhecimento de Jesus, é o reconhecimento de quem você representa. Mas muitas das vezes as pessoas, elas não entendem quem está com Jesus, não entende o tamanho do pecado dela, e faz igual esse fariseu. Ele recebeu Jesus de qualquer jeito, ele recebeu Jesus como um homem qualquer, como qualquer pessoa. Mas, queridos, aquele que entende que é mais perdoado, vai amar mais. Dá uma olhada para o seu tamanho do amor que você tem aplicado para com Jesus. Talvez você tenha dito para Jesus: Jesus, eu não preciso nem de perdão para entrar no céu, por isso que eu não faço tanto, eu não peco mesmo. E Jesus falou assim: ó, quem perdoou mais, foi mais perdoado, mais amará, irmãos. Não esqueça de amar um pouco mais Jesus, que você tem muito pecado, viu? Não esqueça de amar um pouco mais Jesus não, porque se você continuar amando pouco,
vai se cumprir aquela palavra que diz que o amor de muito nos fins dos tempos fará o quê? Esfriará. Mas por que vai esfriar? Porque ele já se compara tão santo que ele não precisa mais amar muito. Então ele vai amando um pouco hoje, vem para o culto hoje. Aí ele ama um pouco amanhã, não vem para o culto amanhã. Aí ele ama mais um pouco, aí não vem mais depois. E vai esfriando, porque ele se sente. Outro dia eu falava com uma pessoa, e a pessoa estava no pecado, e eu fui repreender a pessoa falou assim: não, meu pastor me libera, minha igreja tem 100 anos. Eu falei para ele, meu filho, pode o bispo te liberar, mas é pecado do meu jeito. Não é porque tua igreja tem 100 anos que tu vai ficar na fornicação, tu não é casado, que teu pastor liberou. Não, mas meu pastor, falei, não tem nada a ver com isso, meu irmão. Sabe por quê? Já se sente, posso fazer o que quiser. Coitado. Não, eu posso fazer porque... Aí ele falou para mim, porque minha igreja tem tantos anos. 100 anos minha igreja tem. Eu falei, meu irmão, pode ter 500 anos. Tu está em pecado, se não converter, tu vai para o inferno, miserável. Essa pessoa vai se sentindo com tantas condições. A pior coisa, irmão, é quando você acostuma na igreja. Quando você está chegando na igreja, você ora, sobe no monte, você paga preço. Aí depois você já está com 20 anos de igreja, ó. Não precisa mais nem orar, já até sei o que o pastor vai falar no culto. Eu não vou nem para a igreja hoje, que eu sei os 3 louvores da harpa que vai cantar. Eu já sei todo o repertório da banda Sinagoga Cristã Pegando Fogo. Eu não preciso nem mais para a igreja. Por quê, queridos? Porque já não ama mais. Quando amava mesmo a Jesus, quando reconhecia que era pecador, era o primeiro chegar a dobrar o joelho e o último levantar da cadeira. Hoje a pessoa já está tão santa que ela não precisa mais nem orar. Não, cantar esse louvor, já cantei 300 vezes. Versículo 47. Jesus diz: por isso te digo que os seus muitos pecados, o que? Lhes são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco o que? Ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este? Que até perdoa pecados. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Aqueles homens ali, queridos, não entendiam coisa nada do reino de Deus. Mas aquela mulher amou Jesus. Aquela mulher, ela saiu com a alma limpa. Ela saiu vivendo a palavra dos céus. Jesus disse assim, ó, acabou teus pecados. Por quê? Porque ela confessou. Porque ela chorou, porque ela se arrependeu, ela se entregou a Jesus. Ninguém ali, irmãos, entregou nada para Jesus. Ninguém ali fez algo de grandeza alguma para Jesus. Só aquela mulher. Talvez, irmão, nós estejamos na mesa de Jesus. Talvez nós estejamos sentados do lado de Jesus. Mas vai chegar uma pessoa quebrada lá de fora. Vai chegar uma pessoa destruída lá de fora. E Jesus vai olhar para ela, vai dirigir a palavra para ela. E nós que tivemos o tempo todo do lado de Jesus, Jesus vai dizer: tu nunca fez nada. Lembra o filho pródigo? O filho pródigo, ele volta, o pai pega o melhor bezerro, mata, faz uma festa, né? Aquela festa mesmo, chama a cidade inteira. Daqui a pouco vem o filho santo, que trabalhou a vida inteira com o pai, o filho mais velho. Aí o filho olha para o pai e fala assim: mas pai, eu sempre te servi, nunca peguei um carneiro para matar. E esse miserável aí, pecador, chega o senhor, mata o melhor bezerro. Aí o pai fala assim: ô filho, tudo que eu tenho é teu. Tu nunca fez porque tu nunca quis. Trocando por miúdo, aquele filho mais velho fala assim: mas pai, esse aí não merece não. Aí o pai fala assim: meu filho, eu estava ao teu lado o tempo todo, tinha tudo ao teu lado o tempo todo, mas eu vou dar para esse que se arrependeu. Assim conosco, irmãos.
Às vezes a gente se acha tão espirituais. Às vezes a gente se acha tão... Não, mas eu... Não, queridos. Pode chegar alguém que está lá fora no mundo, arrebentado, e por misericórdia, Deus ter misericórdia com ele e não ter conosco. Por quê? Porque nós estamos amando a Cristo pouco. Estamos reconhecendo pouco Ele. Jesus disse para ela, disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Ofereceu o seu melhor para Jesus, querido. Reconheceu quem Ele é. Você vai ouvir a voz dele: vai em paz, a tua fé te salvou. Não ouviu a voz dele, não: ah, pastor, olha, eu não estou sentindo Deus falar comigo. Você está amando Ele pouco. Você está reconhecendo Ele pouco. Você tem que chorar aos pés dele, dizer quem você é para Ele, até Ele dizer assim: fique em paz, eu já ouvi a sua petição, eu já ouvi o seu desejo, agora vá debaixo da bênção em nome de Jesus. Amém, igreja? Para nós hoje, temos que amar um pouco Jesus mais, irmãos. Temos que reconhecer quem somos de verdade. Não deixe que o tempo, não deixe que o tapinha nas costas coloque no seu coração que você é melhor do que alguém. Não. Nós somos pecadores e nós precisamos desse amor tão grande para perdoar os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém?